Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Sou casado e tenho 4 filhos e um neto. Toda a família me ajuda no trabalho da quinta. Esta comunidade foi atacada pela primeira vez no dia 17 de julho de 2017. Igreja no Mundo. Michel Sabastini é o chefe local da tribo dos Adara, na Nigéria. Ele está a relatar-nos um dos momentos mais marcantes da sua vida, o dia, ainda de madrugada, em que a sua aldeia foi atacada. Foi dramático. Nós já falámos aqui muitas vezes no nosso programa da situação terrível em que vivem as populações neste país, sujeitas à violência, assim de grupos armados, de grupos terroristas. De facto, viver na Nigéria hoje em dia é arriscado. A Fundação AIS produziu um documentário, um excelente documentário sobre esta realidade e hoje vamos escutar apenas uma pequena parte desse trabalho. São testemunhos da violência a que estas populações estão sujeitas. Importa dizê-lo, muitos dos mais atingidos pelo terror na Nigéria são cristãos, são comunidades cristãs. Este vai ser um tema de debate aqui em estúdio com a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos ouvintes. Nós já estamos na Quaresma e a partir de hoje vamos recordar algumas das campanhas que a Fundação AIS realizou aqui em Portugal durante a Quaresma. Os temas abordados, os países em análise, tudo isso. Vai ser assim ao longo das próximas semanas. E vamos começar hoje por falar da Índia. Eu recordo que há 6 anos, a Índia foi o país tema da campanha da Quaresma da Fundação AIS aqui em Portugal. Melhor dizendo, os Dalits foram o tema da campanha. 6 anos depois, vale a pena voltar a falar deles, dos Dalits, dos intocáveis, os que no complexo sistema de castas da Índia, praticamente, Catarina, não têm direitos. Sim, Paulo, praticamente não têm direitos. Portanto, os Dalits são quase invisíveis aos olhos da sociedade e há milhões de pessoas assim na Índia que é como que se não existissem, pois não têm direitos e levam de facto uma vida miserável. Ser Dalit na Índia é sinónimo de fome, lágrimas, miséria e violência. Os Dalits na Índia são um exemplo cruel do que a humanidade pode fazer quando se torna insensível, quando fecha os olhos aos outros. E falamos hoje de novo aqui dos Dalits, até para se fazer como que um balanço dessa campanha de 2018, da Quaresma de 2018. Passaram 6 anos. Valeu a pena, Catarina, lançar esta iniciativa de sensibilização da opinião pública portuguesa sobre a questão dos Dalits? Valeu mesmo muito a pena, Paulo. Eu direi até que terá sido uma das campanhas mais importantes que já lançámos, pois percebemos que estivemos mesmo a dar informação, estivemos mesmo a alertar consciências para um problema que em grande parte as pessoas ignoravam e só por isso, Paulo, valeu muito a pena, claro. Muito bem, mas para se perceber um pouco melhor a importância desta campanha, é relevante falar um pouco também desta geografia religiosa da Índia. Este é um país, Catarina, essencialmente hindu. Sim, os hindus são cerca de 72% da população. A segunda comunidade mais representativa é a muçulmana, com um pouco mais de 14%, e só depois vêm então os cristãos, com menos de 5%, Paulo. Então, e quanto aos Dalits, que relação é que têm os Dalits com os cristãos? É aí precisamente, Paulo, que está a questão e, de certa forma, a importância desta nossa campanha, é que calcula-se que sensivelmente 60% dos católicos na Índia sejam Dalits. Isto dá de facto um relevo muito importante a esta comunidade e dá para perceber também como tem sido importante o trabalho da Igreja junto de todos eles. E tem sido importante o trabalho da Igreja junto dos Dalits a que nível? Bom, tem sido importante pelo facto de ajudar a torná-los iguais aos olhos da sociedade, ou seja, enquanto na sociedade indiana tradicional os Dalits são desconsiderados, são vistos como pessoas praticamente sem direitos, o cristianismo mostrou que não é assim, que todos os seres humanos são iguais em direitos e em deveres, que
são todos irmãos. E isso foi, ou melhor, isso está de facto a ser uma verdadeira revolução. Muito bem, vamos continuar então a falar da Índia neste programa em que estamos a revisitar um pouco a campanha da Quaresma da Fundação AS de 2018. Para já, proponho que escutemos o que tem para nos dizer o padre Prem Prakash sobre os Dalits na Índia. Como ele vai dizer já de seguida, às vezes nem são considerados como seres humanos. In India, there are 4 castes. The Dalits, they are the lowest people. Na Índia existem 4 castas. Os Dalits são a camada mais baixa. O significado de Dalit é povo oprimido, reprimido e desprezado. Não são considerados seres humanos. Todos fazem aqueles trabalhos físicos que mais ninguém quer fazer. Quando morre um animal de uma família, são eles que o transportam e colocam noutro local. Ou então limpam casas de banho. É esse o seu tipo de trabalho. E mais ainda, tornam-se escravos por dívidas aos membros das castas superiores nas aldeias. A situação dos Dalits, numa dada aldeia, é muitas vezes deplorável. Vivem em condições muito pobres quando comparadas com as das castas superiores ou das classes mais baixas que progrediram social e economicamente. Mas o status dos Dalits não cristãos mantém-se mais ou menos na mesma. Um Brahman jamais entrará na casa de um Dalit. Ele não beberá um copo de água ou o que quer que seja dele. Se um Dalit for à casa de uma família Brahman, se beber um copo de água, o copo terá de ser lavado pelo Dalit e não pela família Brahman. Tem de o lavar e deixá-lo à parte. É um prato separado, um copo separado. É tudo para o Dalit. Quando um Dalit vai à casa de uma família Brahman, não come com eles. Deixam-no sentar-se fora da casa e eles dão-lhe comida tal como dão aos cães. É assim que o tratam. No hinduísmo, um Dalit é sempre um Dalit, o que significa que ele nasceu Dalit e morre Dalit. No hinduísmo, um Dalit não pode ser sacerdote hindu. Não é permitido. O culto é somente para os membros das castas superiores. Os Dalits ficam de pé num canto e não podem aproximar-se do local do culto pelo facto de serem intocáveis. Este sistema de castas, embora abolido na Constituição, é um sistema na sociedade que considera estas pessoas Dalits. Como o cristianismo vem a sua libertação, porque o cristianismo dá-lhes educação, alimento, estado social para subirem na vida, principalmente educação, através da qual os Dalits cristãos que abraçaram o cristianismo sobem na vida. A chegada do cristianismo à Índia foi uma bênção de Deus e libertou os Dalits, e eles reconheceram a sua dignidade humana. 60% dos cristãos da Índia são Dalits, que vivem em extrema pobreza e esquecidos neste canto do mundo. Vamos ajudá-los? Foi um pequeno trabalho sobre o que significa ser Dalit hoje em dia na Índia. Há pouco disse que na Quaresma de 2018, há 6 anos, portanto, a questão dos Dalits esteve no centro das preocupações da Fundação AS aqui em Portugal. A questão agora é de se saber se mudou alguma coisa ao longo deste tempo. No mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AS, o que é que se diz sobre isto, Catarina? As perspectivas são boas ou não? Olha, Paulo, começo precisamente pelo fim do relatório no que diz respeito à Índia, em que se pode ler que as perspectivas no que diz respeito à liberdade religiosa continuam negativas. E depois, recuando um pouco na leitura do próprio relatório, percebe-se porquê. É que na Índia é profundamente desconcertante o nível crescente de restrições que são impostas aos cristãos e também às pessoas de outras minorias religiosas não hindus, restrições que são acompanhadas muitas vezes de violência, de impunidade e também de intimidação. Nessa campanha da Quaresma de 2018, que hoje estamos aqui a revisitar, foram produzidos diversos filmes, histórias com pessoas concretas que representam esta multidão de proscritos da sociedade que a Igreja tem acolhido. Uma dessas histórias é-nos contada por Bita, uma mulher muito humilde que um dia, enquanto trabalhava nos campos, viu um catequista aproximar-se dela e oferecer-lhe uma Bíblia. E a sua vida mudou desde então. Before I became a Christian, I had a lot of hardship and pain. Antes de eu me tornar cristã, eu vivia com muitas dificuldades e sofrimentos. Um dia, enquanto trabalhava nos campos, um catequista aproximou-se de mim e deu-me uma Bíblia. Senti-me confortada ao ler a palavra do Senhor. Assim, continuei a ler e a reler as minhas passagens favoritas. O meu marido, ao ver o meu entusiasmo, ralhou-me e perguntou por que razão eu trazia isto para o nosso lar.
O Evangelho dizia que Jesus morreu por nós na cruz. Senti-me também preparada para isso. Ofereço a Deus o meu sacrifício e as minhas dificuldades, mesmo que os outros me ridicularizem. Os meus filhos tinham fome e eu não os podia alimentar. Estava muito triste, mas continuei a ler a Bíblia. O meu marido adoeceu, por isso eu continuei a ler a Bíblia. Eu acreditava no poder do Evangelho. Alguns dias depois, o meu marido recuperou a saúde e eu pude cozinhar alguma comida para os meus filhos. Comecei a frequentar a igreja juntamente com o meu marido. Aos poucos, a saúde dos meus filhos melhorou. As pessoas na minha aldeia dizem para eu deixar a igreja. Eu não deixarei a minha fé. A minha fé tornou-se muito forte desde aquele dia no campo quando conheci aquele catequista. Mesmo se ameaçarem fazer-me mal ou quiserem matar-me, não abandonarei Jesus. Sou pobre e às vezes peço comida e roupa para os meus filhos. Estou sozinha e rejeitada neste mundo. Mas no meu íntimo sei que o Senhor está sempre comigo. Sozinha e rejeitada pelo mundo, ela mantém a sua fé. Vamos ajudá-la. But deep inside, I know the Lord is always with me. Igreja no Mundo. Foi a história de Vita, uma mulher indiana que ganhou uma nova vida com a descoberta da Bíblia, que lhe foi oferecida um dia por um catequista. E isto, Catarina, leva-nos agora a reparar também na importância extraordinária que os catequistas desempenham em todo o lado, mas muito particularmente nos países e regiões onde os cristãos são uma minoria ou são mesmo perseguidos. Sim, sem dúvida, Paulo. Acho que nunca agradeceremos o suficiente por tudo o que os catequistas têm feito e nós, na Fundação AIS, que estamos presentes em tantos países onde a vida dos cristãos é difícil, somos testemunhas disso mesmo. Portanto, em muitos lugares são eles, são os catequistas, são os homens e mulheres generosos que asseguram a vida religiosa das comunidades e fazem-no muitas vezes até na ausência de sacerdotes. São mesmo imprescindíveis, Paulo. São mesmo. É o caso de Leos Tirkey, um catequista casado e com 3 filhos que vive numa zona rural da Índia. Ele dá a catequese em 3 aldeias. A mais próxima fica apenas a 5 km de distância, mas a mais longínqua já fica a 15 km. E ele vai para lá sempre de bicicleta, numa das bicicletas oferecidas pela Fundação AIS. Leva sempre consigo uma Bíblia, um livro de orações e um terço. Quando chega a cada uma dessas aldeias, é sempre uma festa. Chamo-me Leos Tirkey e sou catequista. Há 15 anos que sou catequista na Índia. Estive 9 anos em Passoar e 6 anos aqui em Binia. Sou casado, a minha mulher chama-se Kanta Tirkey. Tenho 3 filhos. O mais velho estuda em Ambikapur. O segundo está na escola apostólica. O mais novo frequenta a escola primária local. Eu queria servir as pessoas, por isso tornei-me catequista. Dou aulas de catequese em 3 aldeias. A primeira aldeia fica a 5 km de distância, a segunda a 8 e a terceira a 15 km. Quando vou às aldeias, levo no meu saco a Bíblia, um livro de orações, um livro de cânticos, um terço e algumas mudas de roupa. Se tiver um furo no pneu, tenho de ir a pé.
mas fico agradecido quando a bicicleta funciona. कभी-कभी धोखा देती है तो मैं पैदल पहुंच जाता हूं। Ser catequista sempre me deu imensa alegria. और अभी भी बहुत खुशी लगती है। Quando chego à aldeia, as pessoas ficam sempre contentes por me ver. E eu preparo as pessoas para a comunhão, para a confissão e para os outros sacramentos. Oriento as celebrações, orações e preparo as pessoas para a missa de domingo. कभी-कभी मैं वही गांव में वो प्रार्थना करवाता हूं। Dou a conhecer Deus às pessoas e como devem viver uma vida melhor. यही इच्छा के चलते मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सके। Chamo-me Leos Tirkei e sou catequista. A ajuda à Igreja que sofre suporta mais de 450 projetos anualmente que apoiam milhares de catequistas em todo o mundo. História da semana. Igreja no mundo. E da Índia, em que recordámos a campanha da Quaresma aqui em Portugal, a campanha de 2018, uma campanha significativa por ter desvendado uma realidade que era então quase desconhecida, a dos Dalits. Vamos agora até ao Burkina Faso para falar de uma campanha, melhor, de um apelo que está neste momento a chegar à casa de centenas de benfeitores e amigos da Fundação AIS no nosso país, que é o mesmo que dizer também a casa de centenas de milhares de ouvintes do nosso programa. Nós já vamos falar disso, dessa iniciativa, mas primeiro temos de explicar, Catarina, o que é que se passa no Burkina Faso. Qual é o problema que leva a Fundação AIS a avançar com uma campanha que já vamos desvendar? Bom, Paulo, o grande problema é a insegurança. Portanto, a insegurança no Burkina Faso significa muita violência para as populações, muitos ataques terroristas, mas também de autênticos bandos armados que avançam pelos territórios de forma quase impune e ainda de grupos jihadistas que impõem regras muito rigorosas às populações locais, nomeadamente aos cristãos. Portanto, numa palavra, Paulo, eu diria um verdadeiro terror. E por causa de todo esse terror, a Fundação AIS lançou então um apelo aos seus benfeitores e amigos aqui em Portugal para serem solidários para com estas comunidades cristãs apanhadas no meio dessa violência. Populações que estão quase abandonadas, que estão sem ninguém que lhes acuda. Precisamente, Paulo, e nós contamos na carta que enviámos agora aos nossos benfeitores a situação que nos foi descrita por um sacerdote, o padre Venceslau Belém, que fala de grupos jihadistas que querem impor o Islão à força aos cristãos. Ele diz-nos que já houve mais de 2.000 escolas que foram encerradas compulsivamente e que depois os grupos jihadistas transformam em escolas corânicas para o ensino do Islão, e disse também que todas as mulheres que vivem nestas zonas já controladas pelos jihadistas têm de usar um véu a cobrir o rosto, mesmo que sejam cristãs, portanto são obrigadas a isso. Testemunho impressionante, de facto. E a campanha, digamos assim, a carta que está a ser enviada à Casa dos Benfeitores Portugueses, a Fundação AIS, procura mobilizá-los concretamente para quê? Bom, Paulo, para projetos essenciais para a vida das comunidades cristãs. Portanto, nós procuramos dar resposta a algum dos problemas que estas famílias vivem neste contexto tão problemático. Muito bem, pode dar-nos então alguns exemplos desses projetos que são essenciais para que a Fundação AIS quer apoiar? Claro que sim,
Paulo. Portanto, em contacto com os responsáveis da Fundação, que estão em ligação direta com estas comunidades, percebemos que há algumas necessidades básicas que podemos ajudar já, nomeadamente ao nível da educação das crianças, algo que, como vimos, é muito importante nesta altura em que as escolas públicas estão a fechar ou são transformadas em centros corânicos, mas também ao nível da saúde e da alimentação. Muito bem, nós vamos continuar a falar, obviamente, disto por aqui nas próximas semanas, mas gostaria que nos desse já um exemplo concreto da ajuda que os portugueses podem dar aos cristãos do Burkina Faso. Por exemplo, Catarina, na área da educação. Muito bem, Paulo. Como eu disse, este é um dos aspectos mais importantes, até porque, por causa da violência dos grupos terroristas, dos grupos armados, calcula-se que desde 2019 quase 1 milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas no Burkina Faso. E muitas destas pessoas são cristãos e agora estão em campos de deslocados internos. E a pensar no futuro destas crianças que agora vivem nestes campos, lançámos então um projeto em que se pretende assegurar que a maioria delas tenha acesso ao ensino. E para isso, Paulo, lançámos então uma ideia que tenho a certeza que os portugueses, os nossos amigos e ouvintes vão acarinhar, que é de ajudar pelo menos 100 destas crianças a continuarem a estudar. Excelente, mas isso levanta uma questão. O acesso ao ensino, à educação dessas 100 crianças cristãs deslocadas do Burkina Faso custa quanto? Bom, Paulo, vou dizer quanto custa por criança e é apenas 65 cêntimos. É verdade, é incrível que com apenas 65 cêntimos sejamos capazes de assegurar a educação de uma criança cristã num campo de deslocados internos no Burkina Faso durante um mês. Portanto, mas é mesmo assim, é uma verba muito pequena, custa sensivelmente o mesmo que um café e faz de facto toda a diferença junto a esta comunidade cristã que está tão ameaçada hoje em dia. Extraordinário. Com o preço de um simples café que custa 65 cêntimos, consegue-se ajudar uma criança deslocada no Burkina Faso a estudar durante um mês inteiro. É verdade, Paulo, e é de facto um bom exemplo de como, com muito pouco, podemos efetivamente fazer toda a diferença. Eu tenho a certeza de que quem nos está a ouvir lá em casa, quem nos estiver a escutar neste momento, nos irá ajudar em mais esta missão tão importante para os cristãos, neste caso para as crianças cristãs no Burkina Faso. Portanto, com este valor pequenino, insignificante, que responde a 4, 5, 10 cafés, nós estamos a ajudar a salvar educando 4, 5, 10 crianças por mês neste país de África, Paulo. Muito bem, estamos a falar então do Burkina Faso, um dos 10 países do mundo que precisam mais de ajuda de todos nós neste ano de 2024. Nos últimos programas nós temos falado destes países num dossiê especial que preparámos para si e que ajuda a compreender um pouco melhor a urgência da missão do trabalho da Fundação AES nos lugares do mundo mais marcados pela guerra, pela violência, do terrorismo e também pela pobreza. Hoje estamos então a centrar a nossa atenção no Burkina Faso. Quando falamos da igreja no Burkina Faso, é fundamental referir a congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Trata-se, Catarina, da primeira congregação indígena, fundada, portanto, no próprio país. É verdade, Paulo. Ela foi fundada em 1924 e desde então tem sido um dos grandes parceiros do trabalho de evangelização, nomeadamente no apoio que estas religiosas dão na catequese, mas também em vários movimentos e muito especialmente na promoção das jovens raparigas. Também estas irmãs estão apostadas na educação, como talvez a forma mais eficaz de combater a ameaça do jihadismo nesta região. Nós temos o testemunho de uma destas irmãs, mas antes de escutarmos, apenas uma questão. Esta congregação foi fundada no Burkina Faso, já o sabemos, mas entretanto já se expandiu para vários países, mas só está presente em África? Bom, não, Paulo. Neste momento estas irmãs estão já presentes em 9 países, já há religiosas em França e também em Itália, mas podemos dizer que esta é essencialmente uma congregação africana e com um papel muito relevante nesta região do Sahel, de que temos falado tanto aqui hoje no nosso programa. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro da irmã Pauline Sabadogo, da Congregação da Imaculada Conceição. Ela está presente em Ouagadougou, no Burkina Faso. Sou a irmã Pauline Sabadogo, da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição do Ouagadougou, no Burkina Faso, que foi fundada em 1924 pelo Monsenhor Joanny Thévenot, missionário em África. A nossa congregação é a primeira congregação indígena, fundada para colaborar com a evangelização. Por isso estamos a trabalhar nas paróquias para a catequese, para os movimentos da ação católica e também para promover as jovens, porque acolhemos algumas raparigas que fugiram de casamentos forçados ou casamentos tradicionais e que vêm ter connosco para que possamos prepará-las na escolha de um marido para a construção do seu futuro.
Fazemos com estas raparigas muitas atividades para que se tornem mulheres que possam prover às necessidades nos seus lares. Algumas das nossas irmãs trabalham com as crianças no ensino pré-escolar, básico e secundário. Outras são enfermeiras e cuidam dos doentes. Estamos em 9 países: Burkina Faso, Mali, Costa do Marfim, Níger, Benin, Argélia, França, Itália e Togo. E em todos os lugares onde estamos, trabalhamos nas paróquias para ajudar as pessoas e apoiá-las na sua fé através de atividades de evangelização. Atualmente, o nosso país enfrenta muitas dificuldades de insegurança. E algumas das nossas irmãs estão em regiões onde se vivem estas situações. E muitas pessoas estão a sair de casa em busca de refúgio junto das irmãs. As irmãs acolhem-nas, ouvem-nas e ajudam-nas material e espiritualmente. Estamos no Mali e lá as irmãs que lá estavam vieram passar algum tempo connosco, mas estão prontas para regressar e ajudar a população. No norte, as irmãs enfrentam esta dificuldade da insegurança, porque muitas pessoas fugiram de suas casas e foram à procura de comida, de acompanhamento, de apoio, e as irmãs trabalham para elas noite e dia. E nós, como congregação, somos sensíveis àquilo que as nossas populações vivem e redobramos nas nossas comunidades o esforço de oração. Todos os dias rezamos pela paz no Burkina Faso, rezamos pela conversão dos nossos corações e pela conversão de todas as pessoas que causam desordem. E pedimos às nossas comunidades que mantenham esta intenção. Pedimos também aos nossos irmãos europeus que nos ajudem a ter paz e segurança no nosso país e no mundo. E desde já lhes agradecemos pela sua solidariedade e oração e pedimos-lhes que continuem a apoiar-nos na fé e na solidariedade. Igreja no Mundo. E do exemplo destas irmãs do Burkina Faso, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas, ele conta-nos sempre uma história da vida da Igreja nesta região do mundo. No âmbito do acordo assinado entre a República Popular da China e a Santa Sé, um acordo provisório, foi nomeado mais um bispo para a República Popular da China. Trata-se do padre Anthony Sun Wen-yun, ele que agora chega à cátedra de uma nova diocese, a diocese de Weifang. Tratam-se de duas novidades, uma vez que este é um padre ainda relativamente novo em termos de idade, e também de uma nova diocese. Esta nova diocese surge da remodelação de um conjunto de dioceses e suas paróquias numa parte substancial da China. O padre Anthony Sun Wen-yun, que agora chega a bispo, o padre Don Anthony, ele estudou em Xangai, nomeadamente no seminário junto ao santuário de Nossa Senhora de Sheshan, e depois esteve como padre em missão na cidade capital de Pequim. Com esta nomeação, o Papa Francisco volta a marcar pontos junto das autoridades chinesas, uma vez que esta é uma prova que a Associação Patriótica dos Católicos Chineses mantém a sua confiança no atual Santo Padre. Esta é também uma notícia de grande alegria e júbilo para os católicos da China, mas também de Macau e de Hong Kong. História da semana. Igreja no Mundo. O seminário de Vorzel foi atacado e ocupado pelos soldados russos. Durante cerca de 20 dias, em março de 2022, eles destruíram, vandalizaram e roubaram o que puderam. Nem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima escapou. Até os ténis do reitor foram roubados. Mas mal deixaram o edifício, começou logo a limpeza, a reconstrução, e as aulas recomeçaram. Tudo com o apoio
da Fundação AIS. Carregar a cruz em Vorzel. É a história que vamos escutar já de seguida com a Pilar Rocha. História da semana. Igreja no mundo. Os russos forçaram os portões e entraram. O padre Ruslan Mikhalkiv, reitor do Seminário do Sagrado Coração, em Vorzel, relata o que aconteceu a 10 de março de 2022. Apenas 14 dias depois de ter começado a invasão da Ucrânia, tropas russas entraram no Seminário Católico, situado nesta pequena cidade rural, a cerca de 30 km a leste de Kiev, a capital ucraniana. O edifício foi ocupado durante 20 dias. Logo que o local ficou livre com a saída dos soldados, foi possível perceber a dimensão dos estragos. O padre Ruslan foi uma das primeiras pessoas a regressar ao edifício. Ficou chocado com o que viu. Roubaram tudo o que puderam. Levaram quase tudo, desde utensílios de cozinha, máquinas de lavar roupa, computadores e aparelhos de ar-condicionado. Tudo. Até os ténis do reitor foram roubados. Os quartos dos seminários foram saqueados e desapareceram artigos litúrgicos, incluindo um cálice doado por São João Paulo II quando o Papa Polaco visitou a Ucrânia em 2001. Nada escapou à voragem dos soldados russos. Mas o pior foi que fizeram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma imagem que estava no refeitório do seminário e que acabou partida em pedaços. Mal se soube deste ataque, de toda a vandalização que o seminário sofreu, a Fundação AIS decidiu que iria assumir os custos da reabilitação do edifício, como também da compra de móveis e dos equipamentos que foram roubados. Mas antes disso era preciso arregaçar as mangas, limpar o espaço, voltar às aulas. Foi o que fizeram todos. O seminarista Jaroslav Smarsky recorda-se bem desses dias. Esse inverno foi muito duro, diz. E não se refere apenas ao estado do tempo em si, ao frio intenso, mas também à violência da guerra. Mesmo sem soldados russos por ali, os bombardeamentos continuaram assustadores. Quase todos os dias havia alarmes a tocar. As sirenes soavam frequentemente quando bombardeavam a central elétrica. Não havia gás nem eletricidade. Ficávamos às escuras muitas vezes e rezávamos como os primeiros cristãos, à luz das velas, recorda o seminarista. A invasão da Ucrânia veio mudar tudo. Aproximou as pessoas, deu um novo significado à própria vida. Há um antes e um depois da guerra ter começado. Também no seminário isso se nota. O lugar foi ocupado, vandalizado, destruído e isso é hoje visto também como uma cicatriz que perdura. Uma ferida que não se apaga e que não permite esquecer a violência que se abateu sobre a Ucrânia. O seminário de Vorzel é apoiado diretamente pela Fundação AIS. O padre Ruslan, o reitor deste seminário do Sagrado Coração, sabe que pode contar com essa ajuda. E isso é muito reconfortante nos tempos que correm, em que o país continua em guerra, em que enfrenta mais um inverno rigoroso sob a ameaça das bombas, dos mísseis, em que não se sabe, ninguém sabe quando o pesadelo vai terminar. O seminário é o lugar da Igreja Jovem, é o futuro da Igreja, diz-nos o reitor. Acima de tudo, o mais importante é não ceder ao ódio e ao desespero. É para isso que serve o seminário, para aprender que o bem é melhor e mais forte do que o mal, acrescenta o padre Ruslan. Ele conta connosco para que o seminário continue sempre de portas abertas. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Depois da história da semana é tempo para um breve intervalo musical. Rui Veloso é um dos nomes maiores da música popular portuguesa. Hoje vamos escutar uma canção que é a prova não só do seu gênio, mas também de Carlos Tio, autor da letra, autor de Lado Lunar. É sempre um prazer ouvir por aqui boas canções, ouvir boa música. Até já. Não me mostres o teu lado feliz, a luz do teu rosto quando sorris, faz-me crer que tudo em ti é risonho, como se viesses do fundo do sonho. Não abras assim o teu mundo, teu lado solar só dura um segundo. Não é por ele que te quero amar, embora seja ele que me esteja a enganar. Toda alma tem uma face negra, nem eu
teu lado maldição, o túnel secreto, a loja de horrores, a arca escondida debaixo do chão, com poeira de sonhos e ruínas de amores. Eu hei de queimar por esse lado escuro, com lados felizes, eles já não me iludo. Se resistir à treva é um amor seguro, à prova de bala, à prova de tudo. Toda a alma tem uma face negra, eu nem fugir nos arrega. Tiramos a expressão, todo da batismo, por ser para ti eu uso um eufemismo. Chamemos-lhe apenas o lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me o avesso da tua alma. Conhecê-la é tudo o que eu preciso para poder gostar mais dessa luz falsa que ilumina as arcadas do teu sorriso. Não é por que te quero amar, embora seja ele que me vai enganar. Se mostrares agora o teu lado lunar, mesmo às escuras eu não vou reclamar. Toda a alma tem uma face negra, nem que fugimos à regra. Tiremos a expressão, todo dramatismo, o ser para ti eu uso eufemismo. Chamemos apenas o lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Teu lado lunar. Teu lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Igreja no Mundo. Depois deste lado lunar de Rui Veloso, chegamos então à última parte de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua rádio. No início do programa nós escutámos Michel Savastin. Ele é o chefe local da tribo dos Adara, em Kajuru, na Nigéria. Escutámo-lo a relatar um dos momentos mais marcantes da sua vida. O dia, ainda de madrugada, em que a sua aldeia foi atacada. Foi dramático. Nós já vamos escutar todo o seu depoimento num trabalho documental extraordinário realizado pelas equipas da Fundação AIS. Mas antes disso, é preciso fazer aqui como que um enquadramento. Neste caso, que Michel nos vai contar, a sua aldeia foi atacada por pastores nómadas Fulani, mas a ameaça à violência sobre as populações da Nigéria é, Catarina, infelizmente, muito mais vasta. Infelizmente sim, Paulo. Portanto, para além dos pastores nómadas Fulani, que são muçulmanos e que estão cada vez mais radicalizados, há ainda os grupos terroristas, como o Boko Haram, e ainda a questão dos raptos levada a cabo por grupos armados que fazem disso uma atividade bem lucrativa. O Boko Haram, que referiu, é uma organização terrorista que atua na Nigéria, mas que tem já, podemos dizer, uma dimensão regional. Sim, Paulo, neste momento podemos dizer que o Boko Haram é talvez o maior grupo terrorista na Nigéria e que já atua noutros países da região, como os Camarões, o Níger e outros países. Mas há também na Nigéria outras organizações terroristas muito significativas, como é, por exemplo, o caso do grupo Estado Islâmico da África Ocidental. Portanto, todos eles são uma ameaça considerável para a comunidade cristã. Geograficamente falando, eles têm zonas próprias de atuação? Sim, podemos dizer isso, Paulo. Portanto, o grupo Estado Islâmico da África
Ocidental está presente essencialmente nas margens do Lago Chad, e o Boko Haram tem o seu quartel-general na floresta de Sambisa, que é muito densa e fica situada no norte do país. E quanto aos pastores nómadas Fulani, que podemos dizer sobre este grupo que, segundo as notícias que nos chegam da Nigéria, são neste momento uma das maiores ameaças também aos cristãos? Bom, Paulo, os pastores Fulani são muçulmanos, são oriundos das regiões que têm vindo a ficar desertificadas, portanto isto leva-os a caminhar com os seus rebanhos para o sul, à procura de melhores pastagens, claro. Daí ao confronto com os agricultores locais é de facto um pequeno passo. A agravar esta situação há o facto dos agricultores serem na sua maioria cristãos, ou seja, nós temos aqui um confronto que começa pela posse, pelo acesso às pastagens, mas que ganha rapidamente um relevo religioso muito forte. Claro que os pastores nómadas Fulani se têm vindo a radicalizar e de certa forma também a deixarem-se instrumentalizar por grupos jihadistas. Portanto, tudo junto, Paulo, temos um sério problema de segurança para os cristãos. Obrigado, Catarina. Viver na Nigéria hoje em dia parece ser, de facto, muito arriscado. A Fundação AES produziu um grande documentário, um excelente documentário sobre esta realidade e que vamos escutar para, em parte, já no programa de hoje. A sua atenção. Sou casado e tenho 4 filhos e um neto. Toda a família me ajuda no trabalho da quinta. Esta comunidade foi atacada pela primeira vez no dia 17 de julho de 2017. Nesse dia terrível, cerca das 6 horas da manhã, começámos a ouvir tiros e pessoas a gritar e a correr por todos os lados. Os atacantes mataram a tiro várias pessoas. Foi difícil levar as pessoas ao hospital porque as nossas estradas não são boas e não temos uma boa rede de telefone para pedir ajuda. Depois do ataque, organizámos um grupo de vigilantes que patrulhavam a aldeia durante a noite para alertar os habitantes de qualquer perigo. Quando os atacantes voltaram, no ataque mais recente, a 8 de abril de 2019, eram cerca de 500. Não consigo descrever todos os detalhes do ataque. Eram 5 horas da manhã quando vimos um grupo de pessoas a chegar aos tiros e as pessoas a fugir para salvar a vida. Não conseguimos identificar quem eram aqueles homens armados. Os homens armados entraram pelo lado oeste da aldeia. Foi terrível porque cercaram a aldeia. Uns pegavam fogo às casas enquanto outros disparavam sobre as pessoas. Os que escapámos fugimos para o mato. Ninguém conseguiu trazer nada das suas casas. Fugimos para sobreviver. Ainda conseguíamos ouvir os tiros enquanto corríamos. Foram mortas cerca de 30 pessoas durante o ataque. As pessoas ficaram com medo. O mais pequeno ruído à noite, enquanto dormem, faz pensar que é outro ataque. Então, há 3 anos, decidi mudar para Maraban, Kajuru, porque tinha medo de mais ataques. Não é que a minha casa esteja muito exposta, mas a razão principal para me mudar com a minha família foi o medo. Igreja no Mundo. E com este testemunho direto de um ataque a uma aldeia na Nigéria, chegamos ao fim de mais um programa Igreja no Mundo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AES em Portugal, assim como a colaboração do José Mário, da Pilar Rocha, do José Simões, do Gonçalo Dias, do Ricardo Oliveira, do Sérgio Melo e do Félix Lungo, que muito agradeço. Igreja no Mundo, recordo, é um programa com a chancela da Fundação AES e que é já retransmitido por 42 rádios de norte a sul de Portugal continental, Madeira, Açores, mas também em Moçambique, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Para mim, Paulo Aide, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser.
Igreja no Mundo, programa de rádio da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre, porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Sou um grande viajante pelas rotas deste mundo. Já fui turco e brasileiro, ganhei fama e dinheiro e fui negócio profundo. Esta minha tez morena tem um travo, um paladar que fez de mim um tesouro valioso como ouro do Recife ao Malabar. Enche porões de navios, ainda vi a escravatura. Aos países tem riqueza, nunca perdi a certeza de nascer para a aventura. Vi piratas e almirantes nas rotas do oceano, nos imensos cafezais. Prometi-lhes sempre mais, sem os levar ao engano. E é por isso que eu tenho uma história para contar, que não cabe numa bica. Há sempre muito que fica para mais tarde relatar. Portugal entra na história, que aqui cantando se narra. Uma história viajante, aventureira e galante, com tempero de guitarra. Fui leal e generoso ao cumprir a minha sina. E no verão ou no outono, se alguns privei do sono, a culpa foi da cafeína. Vindo da matriz da terra, fiz-me logo universal. Sou a bica bem tirada, numa chávena escaldada, com aroma tropical. Às vezes até pergunto, a vossa vida o que seria se eu me aposentasse e esta planta secasse, assim da noite para o dia. E é por isso que eu tenho uma história para contar, que não cabe numa bica. Há sempre muito que fica para mais tarde relatar. Portugal entra na história, que aqui cantando se narra. Uma história viajante, aventureira e galante, com tempero de guitarra. Portugal entra na história, que aqui cantando se narra. Uma história viajante, aventureira e galante, com tempero de guitarra. Olá, obrigado por estar connosco. Ajude a divulgar esta mensagem, subscreva e partilhe este podcast. Saiba mais sobre a nossa missão na internet. Junte-se a nós, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.